Deus na frente, Deus na frente, Boa noite a todos. Cumprimentamos todos os irmãos que estão videologados conosco nesta noite. Estamos em mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Nossa sede geral se encontra na Avenida Farrapos, número 312, que tem como pastor-presidente pastor Humberto Schmidt Vieira e o pastor da Superintendência da Juventude, nosso pastor Adriano Lincidônio. Glórias a Deus. Neste momento, a nossa irmã vai estar se apresentando, falando o seu nome e a sua área. E logo após a irmã se apresentar, o nosso irmão vai estar, o nosso líder de jovens, vai estar se apresentando e falando o tema da qual falaremos nessa noite, e vai ser uma programação abençoada para todos que estão ouvindo e videologados conosco. Amém? Paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui dialogado conosco. Amém. Sou a irmã Letícia, da área Bom Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos que estão acompanhando ou que vão assistir depois essa programação. Glória a Deus, sou o irmão Guilherme. Vou estar lendo o tema e o versículo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Andando na contramão do mundo, sendo o sal da terra e a luz. Glória a Deus. E o versículo que se encontra em Mateus, capítulo 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que estás no céu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, neste momento, a nossa irmã Letícia vai estar comentando algo através da palavra, alguma experiência que Deus deu, talvez não precisa ser com ela ou com alguém que ela conheça. E ao longo desta programação vamos trazer também alguns testemunhos para que edifique a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Espírito Paz de do Senhor. Deus. Aleluia. Segundo o tema, né? O tema nos fala sobre que nós, né? A igreja, cada um de nós somos a igreja, né? Temos que andar na contramão do mundo. É nadar contra a maré, né? E certa vez, uma prima minha, de 12 aninhos, uma jovem ainda, me fez uma pergunta. Ela disse que estava frequentando uma igreja. E ela notou que existia diferença da igreja que ela estava frequentando para a nossa igreja, né? Aí ela me perguntou por que a nossa igreja é diferente. Aí eu peguei e respondi para ela: não é que a nossa igreja é diferente, é que a base do cristão é a palavra de Deus, Aleluia. é a Bíblia, né? Daí eu comecei a explicar para ela: não é que a minha igreja é diferente, a palavra de Deus nos faz ser igreja. E se a gente vive o que está na palavra, a gente é a igreja, né? Daí ali ela começou a me fazer várias perguntas do porquê que na igreja dela podia certas coisas que na minha não podia. Aí, para não se deter nisso do legalismo, do pode ou não pode, eu usei a palavra. Eu peguei e usei esta palavra do tema. Eu peguei e falei para ela: a palavra de Deus nos fala, né? Jesus nos fala que a gente tem que ser a diferença, que a gente tem que ser o sal e a luz deste mundo. E foi aonde eu peguei e falei para ela: não é que eu não posso, eu posso fazer. A palavra de Deus fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ali eu comecei a explicar para ela o porquê eu não fazia o que a igreja dela fazia. Aí ali ela entrou naquelas questões de por que na igreja dela podia... Tipo, não tinha aquela diferença, né, do mundo. Podia usar maquiagem, ela é uma jovenzinha de 12 anos, né? Ela queria saber por que eu era diferente. E ali eu comecei a explicar para ela, eu falei: não é que eu não posso fazer,
Mas é que Jesus disse que eu tenho que ser a diferença, que eu tenho que ser luz e sal da terra. Aí eu peguei e falei para ela, se tu me visse no meio da multidão e ali tivesse pessoas que são da igreja, que tu frequenta, que se vestem dessa maneira, e olhasse para mim ali no meio deles, do jeito que eu sou, tu não conhece ninguém, tu só ia olhar eu ali no meio da multidão. Quem tu, só olhando, tu veria que é cristã, que serve a Jesus. Aí ela falou, deu por que só eu? Aí ela falou, porque elas estariam igual à multidão. Aí eu peguei e falei, então é isso? É por isso que eu me visto desta maneira, é por isso que eu não uso essas coisas, não porque eu não posso, mas é porque eu quero fazer a diferença. Eu quero andar na contramão. Aí ali eu expliquei para ela de um linguajar que a idade dela entendesse. Então, quando Jesus fala isso, eu peguei e falei para ela, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, se o mundo prega o vermelho, eu vou viver o azul. Né? Expliquei para ela. A gente tem que ser sempre o oposto. Fazer a diferença, se destacar. Aí eu falei para ela, se tu vê um pontinho de luz no meio da escuridão, o que vai te chamar a atenção? A imensidão da escuridão ou aquele pequeno pontinho de luz? Aí ela falou, aquele pequeno pontinho de luz. Então é assim que a gente tem que ser, assim que é a igreja. Glória a Deus. Peguei e expliquei para ela. Sem me atentar a isso de pode ou não pode, placa de igreja, não. Eu usei a palavra, o que Jesus Glória falou. a Deus. Aleluia. Amém. Glória É a Deus. maravilhoso isso, né? Como a irmã estava falando, pegando esse gancho, também quero trazer uma palavra, logo após, vou estar dando também oportunidade para o nosso líder, né? Irmão Guilherme, auxiliar Guilherme. A palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 3, e o verso 19. Só que antes de entrar nessa mensagem, irmãos, que a irmã estava falando sobre a diferença, né? Sobre ver. A palavra de Deus diz lá em Malaquias, no capítulo 3, e verso 18. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quando Sunamita, ela via Eliseu, e aonde Eliseu chegava, a Bíblia diz que ele era chamado como homem de Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz então que Sunamita começou a observar aquele homem. E ela disse, vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Glória a Deus. E aí, lá em João, no capítulo 3, e o verso 19, olha o que diz. O julgamento é este, que a luz vem ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovada as suas obras. Observe que o nosso líder, auxiliar Guilherme Maciel, nosso líder lá da área Bom Jesus, eu observei que nesse tema tem 3 coisas. Ali está falando sobre a luz, que tipifica Jesus Cristo. Está falando sobre as obras, e também está falando sobre o mundo. E aqui nesta palavra que eu trouxe em João capítulo 3, Jesus vai se manifestar como a luz do mundo. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que está na luz, ele permanece. É por isso que Jesus falou para Pedro, olha Pedro, eu preciso te limpar os teus pés, senão tu não tem parte comigo. Ele disse, Senhor, me dá um banho. Ele, não, só os pés basta. E aí ele diz assim, porque todo aquele que está na luz, ele limpa para que ele dê mais fruto ainda, que as suas obras continuem. E aí ele está falando sobre obras. Aí nós pensamos assim, que nem muitas vezes a irmã estava falando sobre um familiar, né? Muitas vezes eu converso com alguns irmãos meus, com alguns parentes, que lá na minha casa, lá onde que eu moro, na Bom Jesus, né? Só eu estou neste momento na igreja, mas eu aguardo uma promessa que todos vão vir para a casa do Senhor. Aleluia. Eu aguardo essa promessa, eu creio naquilo que Deus me falou. Então, eles falam assim para mim, irmão Guilherme, eu não venho, irmã Letícia, eu não venho para a igreja porque eu não vou deixar o futebol. Eu não venho para a igreja porque eu não vou deixar isso. Eu não venho para a igreja porque eu não vou deixar aquilo. Aí a Bíblia está dizendo assim, porque todo aquele que está em trevas, ele não se aproxima da luz. Por quê? Porque as suas obras serão reprovadas. Elas vão ser reprovadas, Jesus não vai aceitar essas obras. Então é aí que Jesus fala, nele é a luz do mundo, e aquele que está nele, ele não anda em trevas, embora ele possa errar, ele possa falhar, porque a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o Senhor o levantará.
Mas o certo é que se a pessoa se arrepender, como diz a palavra de Deus lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 22, diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, mas no verso 18, se não me falha a memória, diz, põe a boca no pó, e talvez ainda haja esperança. Glória a Deus. Então, nós podemos, por algum determinado momento, entrar nas trevas, porque a Bíblia diz que Jesus fala assim no sermão, antes de morrer, ele diz assim, olha, hoje o vosso pastor vai ser ferido, e as vossas ovelhas ficarão dispersas. E aí Satanás entra em Pedro, e quando Satanás entra em Pedro, Pedro já saiu da luz, ele já entrou nas trevas, porque uns minutos antes ele estava falando, quem dizes vós quem eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, tu é a luz do mundo, tu é o Salvador. Deus. Aleluia. Entendeu? E aí ele entra nas trevas, aí Jesus repreende aquele lá. Sai para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens, ou seja, tu gosta das trevas. E aí Jesus diz assim também, quando Jesus viu Satanás chegando, ele diz assim, ó, eis que eu não posso ficar convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, ou seja, ele anda nas trevas, mas eu ando na luz. As obras dele não condizem com a minha. Amém? Se o nosso líder, irmão Guilherme, quiser compartilhar algo. Glória a Deus, aleluia. Que o irmão Cris falou sobre o mundo, né? Muitos falam, quando eu parar disso, eu vou para a igreja. Quando eu parar daquilo, eu vou. Daí o irmão falou do futebol. E é verdade, isso mexeu bastante comigo, futebol, que era uma coisa que eu gostava do mundo. E a maioria das pessoas que a gente prega, eles falam isso. Quando eu parar de beber, eu vou. Quando eu parar de fumar, eu vou. Mas a palavra de Deus nunca vai ir, porque a palavra de Deus diz, vinde a mim como estás. A palavra de Deus não diz para ti deixar tudo, as coisas erradas que tu faz, porque tu nunca vai conseguir. Entendeu? Daí eu lembro certa vez que, logo quando eu me converti, essa paixão pelo futebol ficou um pouco dentro de mim. Mas a gente tem que mostrar a diferença no mundo, no trabalho. No trabalho é onde que eu passo a maioria do meu dia, né, maior parte do tempo. E certa vez eu inventei de ir na quadra de futebol com os guri, no meio-dia, no intervalo. E lá aquilo lá me tentou, sabe, essa paixão do mundo. E eu dei brecha e cheguei a entrar na quadra de futebol. Mas naquele momento o Espírito Santo me ajudou naquele momento. E quem convence é o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda. E naquele momento Ele me ajudou. E quando iniciou o futebol, saí da quadra. Glória a Deus. Depois dali eu nunca mais fui. Eu me apartei daquela parte do mundo ali, dos meus colegas, que eles me conheceram de um jeito. E depois eles começaram a me ver de outra forma. Aí eu tive que mostrar a diferença. Não faço mais parte disso. Aí eu vi que eu tive que me afastar, mostrar a diferença. E certas vezes eles me convidavam, vamos, meu irmão Guilherme, vamos, não. Eu não quero negar minha vontade, quero agradar a Deus. E eles não entendem, eles não têm esse entendimento. Mas eles viram a diferença nessa situação, né? Viram que o irmão estava na luz, né? Sim, é verdade. Porque tem uma palavra, né? A palavra de Deus diz, se não me engano, é em Gálatas, que todo aquele... Como é que eu sei que verdadeiramente eu estou agradando a Deus e estou aborrecendo a mim mesmo? A palavra de Deus diz porque todo aquele que ama Cristo, ele crucifica as suas paixões e as suas concupiscências. Glória a Deus. E lá em 1 João, no capítulo 2, e o verso 15 começa assim, não ameis o mundo e nem que no mundo há, porque todo aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ela não procede do Pai, mas ela procede do mundo. Ou seja, ela não vem das luzes, mas ela vem das trevas. Sim. É tremendo. Glória a Deus. É tremendo essa palavra, né? Deus é maravilhoso. E a gente ser a diferença, né? E na contramão, né? Que nem diz o tema ali. Andando na contramão do mundo. E a gente é difícil entrar na contramão. E certas situações dá esse choque, às vezes, né? De a gente bater de frente com o mundo. Mas se a gente estiver olhando para Jesus, a gente vai vencer. É tremendo. Aleluia. Isso, né? Sobre as obras, irmão, eu tenho um pequeno testemunho. Eu lembro que agora no último evangelismo que teve lá na área Bom Jesus, foi algo tremendo, né? Um evangelismo que a sede geral aqui participou e a sub-região leste. Foi a área Pinheiro, a área Bom Jesus, a área Monte Sião, a área Leopoldina e a sede geral.
E aí eu fiquei aqueles 2 dias os 2 dias na tenda. Fiquei os 2 dias na tenda. Dormi lá e fiquei orando a Deus, pedindo a Deus que Ele me desse uma revelação, que Ele me mostrasse algo da parte dEle. E aí Deus me mostrou umas obras de um homem que anda nas trevas, um traficante lá da Bom Jesus, a qual não vou falar o nome, mas é um homem que é terrível. E aí estou orando, e na madrugada Deus me mostrou as obras dele. Mas olha só como Deus é tremendo. Eu fiquei pedindo para Deus, Deus, fala comigo nesta madrugada. Estamos aqui e a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros para trabalhar para o Senhor. E aí eu peguei e tive um sonho, irmã Letícia. E nesse sonho eu vi este homem vestido de contravipa, com a veste da contravipa, esse traficante. E no sonho ele estava com a esposa dele. E ele olhou para a esposa dele, como está, né, o seu esposo, irmão Guilherme, e a senhora. E quando ele olhou para a esposa dele no sonho, ele disse assim, ó, eu não quero mais saber do crime. Eu não quero mais andar nas trevas. Foi isso que Deus estava mostrando. E ele disse assim, ó, eu quero sair do crime, mas eles não vão deixar. Quando ele falou isso no sonho, eu vi um monte de homens maus que praticam as trevas, né? Homens suicidas, homens que não têm medo de nada. Qual a Bíblia diz que andam em trevas. E ele falou assim, mas eles não vão deixar. E quando ele falou aquilo dali no sonho, Jesus tomou meu dedo com autoridade, eu botei no peito dele no sonho. E eu disse assim para ele, mas se a tua entrega for verdadeira, ninguém toca em ti. E eu tive esse sonho. E aí eu fiquei falando, Senhor, se tu me deu esse sonho e verdadeiramente esse sonho é teu, porque a Bíblia diz que tem sonhos que é de Deus e sonhos que não é de Deus. Como, por exemplo, José, ele sonhou que os 11 feixes, lá em Gênesis 37, os 11 feixes se dobravam para ele, irmã Letícia. E o sonho se cumpriu lá depois. E eu falei, Senhor, se esse sonho é teu verdadeiramente, tu vai me colocar de frente a frente com ele amanhã no evangelismo. E quando chegou no domingo, com quem que eu encontro? O homem. E eu falei, rapaz, eu tive um sonho contigo. E quando eu fui falando do amor de Jesus para ele, ele já foi chorando. Eu falei, mas eu quero te contar o sonho que eu tive contigo. Eu sonhei que tu estava vestido de contravipa, que tu falou que não queria mais o crime, e tua esposa estava do lado. E a esposa dele, quando nós chegamos no evangelismo, eu, o diácono Ricardo Brajé, que está de prova, eu sei se o irmão estava também, tinha alguns irmãos o supervisor lá, o supervisor William, diácono William, lá da Leopoldina, e eu falei assim, ó, mas tu disse que não queria mais. E aí Deus me botou aquele mesmo dedo no peito dele. Se a tua entrega for verdadeira, ninguém toca em ti. E aí ele começou a chorar e falou assim, meu irmão, deixa eu te falar então, tu nem sabe. Sabe como é que eu ando aqui vestido na rua? Amor, fala para ele. Ele não conseguia falar porque ele começou a chorar. Ele falou, não, ele anda vestido de contravipa, exatamente como o teu sonho. E amor, o que eu falo para ti todos os dias, amor? Tu fala que quer largar o crime, mas tu tem medo porque eles não vão deixar. E aí, sabe qual a palavra que me vem, irmãos? Lá de 1 João, se não me falha a memória, 4, que diz que antes o perfeito amor, ele lança todo o medo fora. Porque todo aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor de Deus. Porque ele traz consigo o peso da condenação. É por isso que quando falaram assim, apóstolo Paulo, não vai para lá, que se tu ir para lá, eles vão te decapitar. E ele disse, agora que eu vou para lá. Porque o perfeito amor estava na vida do apóstolo Paulo. Letícia, tem algo para falar? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Como o tema fala que andando contra a mão do mundo, né? A gente percebe que tem muitos jovens com dificuldade de remar contra a maré, né? Falta um preparo. Falta um preparo espiritual, falta um preparo, quem sabe dentro do lar, né, com os pais cristãos, aqueles que não têm pais cristãos, né, ter um auxílio da igreja, a igreja criar todo um sistema de proteção, né, para este jovem, para que o mundo não venha tragar ele, né, porque o alvo do diabo é o jovem, é as crianças, é o futuro da igreja. É verdade. É o futuro do evangelho, né? E se a gente for ver pelo lado
da ciência, o cérebro humano, ele só é totalmente formado a partir dos 25 anos. Então, o jovem, ele tem uma parte do cérebro chamado córtex frontal, que é responsável pela tomada de decisões, que ainda não está formada, né? Então, cabe aos seus tutores, né, os pais destes jovens, orientar, preparar. A gente precisa preparar os nossos filhos para o mundo. Aleluia. A gente precisa preparar, instruir. Eles precisam saber o que eles vão enfrentar lá fora. A gente não tem como criar uma bolha, nossos filhos dentro de uma bolha. Tanto que quando Jesus ele faz a oração, né, pelos discípulos, ele fala: não tem como tirar eles do mundo, Aleluia. mas livra eles do mal. Livres do mal. Oh, glória Então a é Deus. assim que a gente precisa instruir os nossos filhos. E aquele jovem que não tem, é o dever do pai e da mãe cristã instruir este jovem. Ele não tem ainda totalmente uma formação de tomar uma decisão do que é melhor para a vida dele. Então, verdade. enquanto está sobre o domínio dos seus pais, o pai deve, a palavra diz, para inculcar a palavra na cabeça dos nossos ensina. filhos. Então, o pai deve, não, vamos no culto. Não, te arruma, nós vamos no culto. Tipo, ele não tem ainda aquela autonomia de tomar uma decisão por si só, né? E aquele jovem que não tem pais, familiares, é sozinho, né? Mas aceitou Jesus, foi encontrado ali, alcançado pela Aleluia. graça. Oh, glória a Deus. Cabe à igreja É verdade. dar todo o suporte, É né? verdade. Isso a gente vê na nossa igreja, quantos jovens a gente vê que vem de uma família que não tem todo um alicerce ali cristão, mas está firme até hoje, por quê? Teve um suporte na igreja, se agarrou na palavra, É verdade. né? Isso é verdade. Ah, que Glória a tremendo, Deus. né? Tremendo Aleluia. essa parte que a irmã trouxe de aqueles jovens, né? Se você que está assistindo aí conhece aquele jovem que ele não tem um familiar cristão, ele é sozinho, a importância de você que é irmão na fé dele ou líder, ajudar a apoiar ele, dar um empurrão, que nem diz, sempre animar, dar uma palavra de ânimo, né? Para ajudar esse jovem, para ele ver que ele não está sozinho, porque senão o mundo vai acabar tragando ele, o jeito de dizer, né, o modo de dizer, porque ele vai se sentir sozinho, vai ver que não tem, ele entra para dentro de casa, vai ver que não tem ninguém lá, não tem ninguém que ora com ele, não tem ninguém que Glória a que Deus. faz nada, aí só ele, muitas vezes dentro de casa ele se sente sozinho, mas daí você que conhece ou convive com algum jovem assim, você tem que apoiar ele, pega pela mão, pelo braço, não está sozinho, estou contigo, vamos para a igreja, mandar sempre uma mensagem de apoio para esse jovem, para ele não acabar não caindo, né? Porque o mundo está aí, né? O mundo jaz do maligno, Glória né? a Que nem Deus. diz. É tremendo Glória a isso, Deus. né, irmão Guilherme, que o senhor estava falando. Sim, Tem um versículo que eu estava lendo. E assim como Deus tem uma obra na vida do jovem, o diabo também tem. Porque eu provo pela Bíblia. 1 João, no capítulo 3, e o verso de número 8, olha o que diz a Bíblia. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir Glória a as Deus. obras do diabo. aleluia. Aleluia. Nós estamos falando sobre o mundo, sobre luz e sobre obras. A importância daquilo que a irmã Letícia estava falando, enquanto a irmã Letícia estava falando, eu preparei algumas mensagens aqui, né, para nós indo falar sobre isso. Aleluia. Mas quando a irmã Letícia estava falando, o Espírito de Deus, ele me tocou em falar sobre esta palavra, mas ele me levou lá para Eli. Eli, o sacerdote Eli. Ele tinha 2 filhos. E a Bíblia Sagrada diz que Eli, ele não, como é que pode se falar? Ele não é que ele não cobrava, ele não repreendia. Esta Não palavra, irmã repreendia. Letícia. Ele não repreendia os seus filhos. E a Bíblia diz que eles prostituíam no templo e eles faziam tudo que era mal perante ao Senhor. Ah, meu Deus. Aí Deus vai e fala com Samuel, né? Deus tinha falado com Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 3. Deus fala com Samuel que Deus já tinha decretado
aquilo que ia acontecer na casa de Eli, porque ele não repreendia os seus filhos. E a Bíblia diz que os filhos deles eram Ofni e Finéias. Eu estava lendo ontem esta mensagem, né, e eu nem sabia que eu estaria aqui hoje. Aleluia. Glória a Mas Deus. a palavra de Deus, nós viemos de uma festa espiritual, e a Bíblia Sagrada diz lá em João, no capítulo 3, e o verso 8, porque todo aquele que serve a Deus, ele é como um vento. Ora, e o vento, e João 3:8, ora, e o vento sopra aonde quer que vai. Aleluia. E é guiado pelo Espírito, não sabe de onde vem nem para onde vai. E aí o irmão Guilherme me fez esse convite, meu líder, e ele falou, irmão, pode estar participando. Eu disse amém. Glória a Deus. Então, irmãos, falando sobre o Ofni e Finéias, a palavra de Deus diz que quando ele estava fazendo aquilo subiu com um cheiro desagradável perante as narinas do Senhor. E aí Deus vai e fala com Samuel, e diz para Samuel, olha Samuel, eu tenho me desagradado. E a Bíblia diz que a arca da aliança representava a presença de Deus. Ela ficou 40 anos na casa do sacerdote Eli. Mas quando ela ficou 3 meses na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que tudo aquilo que Obed-edom não tinha, o Glória Senhor a Deus. abençoou ele Aleluia. por amor à arca. A Bíblia Glória a diz que Deus. Deus abençoou Obed-edom por amor à arca. Mas voltando para Ofni e Finéias, esses 2 jovens, irmãos, a palavra de Deus diz, e aí Deus me deu uma revelação, que quando eles foram para a guerra, irmã Letícia, muitas das vezes nós jovens vamos para a guerra e o Senhor não está conosco. Isso é bíblico. E a Bíblia diz que Deus falou para Samuel, olha, eu vou decretar, e se eles ir para a guerra, eles não vão voltar de lá. E a palavra de Deus diz então que quando Ofni e Finéias vão para a guerra, irmão Guilherme, eles morrem, vem um homem da linhagem de Benjamim, e ele vem e ele fala para Eli, quando ele fala assim, Eli, Ofni e Finéias foram para a guerra e morreram. Quando ele fala isso, que eles foram para a guerra e morreram, Eli, ele não fez nada. Mas quando eles falam assim, e eles levaram a arca, e a Bíblia diz que quando eles levaram a arca, que representava a presença de Deus, irmã Letícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que a mensagem agora vai chegar, esse mensageiro vai chegar na esposa de Finéias, o irmão de Ofni. E ele diz assim, olha, teu cunhado e teu esposo morreram. Teu sogro, a arca foi levada, teu sogro caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e a arca foi levada. Quando diz assim, a arca foi levada, que representava a presença de Deus, a Bíblia Sagrada diz que ela teve dores de parto porque ela estava grávida, a mulher de Finéias, e a palavra de Deus diz, irmão Guilherme, que ela gerou aquele menino e ela pegou aquele menino pelo calcanhar. E quando ela pega aquele menino pelo calcanhar, o nome daquele menino significa Icabô, que significa levada se foi a glória de Deus. Então o que ela está querendo dizer? Eu posso ficar sem o esposo, eu posso ficar sem o cunhado, eu posso ficar sem o sogro, Aleluia. mas eu não posso ficar sem a presença de Glória a Deus. Aleluia. É isso que o salmista diz. Como purificará o jovem o seu caminho perante o Senhor? Observando a palavra de do Deus. Senhor. Verdade. Por isso a importância de serem bem instruídos, porque a gente precisa capacitar os jovens a ser guardião da Exatamente. sã doutrina, Aleluia. guardião da palavra de Deus. Se a gente for ver lá na carta de Timóteo e de Tito, todo o tempo o apóstolo Paulo está instruindo a eles. Glória a Deus. Lutar, guerrear pela sã doutrina. Guerrear defendendo a palavra. Porque muitas vezes eles vão se deparar por tantas coisas, né, na escola, Falsos mestres. na faculdade, que eles vão ter que ter uma personalidade firmada em Deus. É verdade. Para poder lutar não. E dizer não. né? Aleluia. Dizer não. Eu não abro mão do que eu Glória a tenho. Deus. Eu não abro mão da palavra, do que me ensinaram, do que Jesus tem me ensinado. Eu não abro Aleluia. mão. Aleluia. Aí não fica sendo levado a qualquer ventinho de doutrina. Né? É verdade. Glória a É Deus. verdade. Eu tenho também uma lembrança agora de um jovem, que ele é de uma outra igreja também. Ele ficou uns dias trabalhando comigo. E deu para ver que ele é de uma outra denominação, né? Que ele, certa vez, ele chegou em mim e falou: pai, eu tô a fim de praticar algum esporte. Eu acho que eu vou jogar futebol. E se dizendo crente, né? Sim. Aí eu falei para ele: jovem, tu lê a palavra de Deus,
Ele, não, eu leio às vezes, de vez em quando, então lê a palavra de Deus. Deus vai falar contigo. Eu gostava também dessas coisas. Tudo isso aí eu neguei por amor a Cristo. Aleluia. A gente ser a diferença, né? Eu ajudei aquele Glória jovem a naquele Deus. momento, né? Que eu vi que o que ele estava pensando não é uma coisa boa, né? É um pensamento mundano. A pessoa que tem esse pensamento. Né? As más obras, né? Sim. Que a Bíblia diz. E todo aquele que está, né? É porque hoje em dia, como a irmã Letícia estava falando, eu vejo que o apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação com Tito, né? Porque ele diz assim para Tito: cuida de ti e da doutrina, e assim tu vai salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Timóteo. Isso, porque ele tinha uma preocupação. Assim como Deus usou Paulo para forjar o caráter de Timóteo, Deus usou Samuel para formar o caráter de Davi. E a Bíblia diz que a lâmpada não se apagou. Davi e Samuel são comparados à lâmpada de Israel. A Bíblia diz que, como nós estamos falando do mundo, né, meus irmãos, eu quero deixar um versículo que se encontra em Provérbios, capítulo 4 e o verso 18. Estamos falando do mundo, da luz, da justiça, e olha o que diz. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É aquilo que eu estava falando do perfeito amor. Por isso que Paulo diz assim, não que eu haja alcançado, se não me engano é Filipenses 3, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu olho para a luz. O apóstolo Pedro, quando ele caiu, quando ele começou a afundar no mar, foi exatamente por isso, porque ele tirou os olhos da luz. É por isso que Paulo diz, mas eu prossigo firmemente olhando para o autor e consumador da fé. E no final ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu gostaria de pedir para a irmã Letícia ver quais os irmãos que estão videologados conosco, que nos dão a honra nesta noite. Aleluia. A irmã vai estar lendo ali Glória o nome a dos Deus. irmãos. Aleluia. Clênio Buges. Paz. Clênio Buges. Paz, oração, união. Deus na frente. Área Glória a de Deus. Barra do Ribeiro. Aleluia. Jorge Rolf. Glória a Deus. Glória a Jesus, meu amigo. Givanildo Lucas Ribeiro. Nosso Paz, oração, união. Área Bom Jesus. Aleluia. Na nosso escuta. Glória Deus a Deus. abençoe a juventude do Ministério Restauração. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fernanda Ferrari. Glória a Deus. Roseli Nunes. Glória a Deus. Abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Ricardo Bragé. Ô, nosso diácono. irmão também. Paz, meus irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Jorge Luiz Pacheco. Glória a Jesus, Rei dos Reis. Aleluia. Esther. Glória a Deus. Neuza Moura. Aleluia. Glória a Ana Deus. Cláudia. Peço oração por mim. Eu estou com pressão alta. Fui socorrida ontem e hoje não baixou minha pressão. Aleluia. Alta demais. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Então, Deus. a irmã está pedindo oração. Irmãos, Irmã Andressa. Glória a Deus glória a também. Deus. Eu vou pedir que o nosso líder, antes do nosso líder orar, vamos orar agora. Porque eu aprendi assim, né, que muitas das vezes a pessoa pede oração e a gente fala assim, nós vamos orar, mas a gente não ora no momento. Nós temos que aprender a fazer isso. Deus me deu uma experiência na vigília da juventude, a última que teve. Aleluia. Eu pedi que Deus ele voltasse a me usar no dom de cura, porque foi um dom que Ele me deu no ano de 2023. Eu tive a experiência de orar pela minha prima e Jesus curou ela do câncer. Foi Jesus que fez a obra, as boas obras. Aleluia. E aí, quando eu cheguei aqui, irmã Letícia, na vigília, o diácono João Ribeiro, ele me entregou algo de Deus e ele disse como prova que a unção de cura vai voltar para a tua vida. Estou com uma enfermidade no ouvido, ora por mim. E aí eu orei pelo irmão, senti a presença de Deus. Quando fui para casa no outro dia, ele mandou uma mensagem. Irmão, exatamente o momento que o irmão orou, Jesus curou o meu ouvido. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz, né, que ele olhou para Pedro e disse, eu te darei uma chave. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E que tu desligares do céu será desligado da terra. Então,
o nosso líder. Irmão Guilherme vai estar pegando essa chave da oração agora, que é a chave da vitória, e nós vamos orar por essa irmã. E Deus vai estabilizar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória Vamos estar a orando Deus. então pela Ana Aleluia. Cláudia. Oh, E Espírito. pelos irmãos que quiserem mais oração também, pode Pode pedir mandar no- aí que no final estaremos Aleluia, orando glória a também. Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento, Senhor, colocamos, Senhor, a vida, Senhor, da Ana Cláudia, Senhor, na Tua presença, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, tocar nela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, aleluia. O Senhor é poderoso, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. E é no nome de Jesus Cristo que estamos orando neste momento, Senhor. Aleluia. Toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca nela neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Há poder no nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca nela, Senhor, neste momento, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Baixa, Senhor, a pressão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Se há algum outro tipo de enfermidade, Senhor, e algum outro pedido de oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que neste momento o Senhor venha tocar, que o Senhor venha visitar, Senhor, a cada um, Senhor, neste momento, Senhor, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Jesus. Graças a Sentimos Deus. a presença de Deus, né? A arca, né? Aleluia. Glória a A Deus. arca tipifica a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ô Espírito Santo. Aleluia. Jesus, também tem uma palavra, meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 22. E o verso de número 5, olha o que diz, irmão Grande. Diz assim: então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Glória a Deus. A luz do mundo, né? Nós vemos Jesus e Davi, ele é comparado à luz do mundo também. Porque quando eu estava lendo esta palavra, lá em 1 Samuel, no capítulo 6, se não me falha a memória, é 2 Samuel, no capítulo 6, se não me falha a memória, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Davi, ele estava indo para os filisteus fizeram novamente peleja contra o povo de Israel. E a palavra de Deus, então, diz que se levantou um gigante chamado Esbibnob. E esse gigante trazia uma armadura nova. E a Bíblia diz que Davi, ele se cansou na guerra. E o que pega muitos crentes, nós, é que às vezes nós estamos cansados, porque a própria palavra de Deus diz, Jeremias, se não me falha a memória, Isaías 40, se não me falha a memória, que diz, Jeremias 40, se não me falha a memória, que até o jovem se cansa e se afadiga, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Glória a Deus. correrão e não se Aleluia. cansarão, Glória a Jesus. caminharão e não se afadigarão, subirão com asas como águia. E aí, então, numa letícia, a Bíblia diz que Davi, ele se cansou. E aí Deus, então, vai levantar Abisai. Abisai, trazendo para uma revelação nos dias de hoje, tipifica o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. E a palavra de Deus diz, então, irmão Guilherme, que Abisai, ele é sobrinho de Davi, filho de Zeruia. E aí, então, Abisai vê aquilo que Davi estava cansado. E aquele gigante chamado Esbibnob, ele vem com a sua lança para destruir Davi, porque Davi já teve experiência em matar gigante. Ele matou o gigante Golias de Gate. E esse gigante Esbibnob agora, então, vê que Davi está cansado e está fraco. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí, irmão Guilherme, muitas das vezes o jovem, nós estamos assim cansados da batalha, cansados das aflições desse mundo, porque nós ficamos cansados.
E aí, quando ele está cansado, a palavra de Deus diz que aquele gigante Esbibinob vai matar Davi. Mas Abisai se manifestou. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em 1 João 3,8, se manifestou para destruir as obras do diabo. E aí, quando Abisai, sobrinho de Davi, ele mata aquele gigante, e todos nós temos um gigante. Não é porque Deus entregou o gigante Golias na mão de Davi que Davi não tinha mais gigante para vencer. Ele tinha. E aí, então, quando ele mata, Abisai, sobrinho de Davi, ele mata aquele gigante, Esbibinob. Aí eles olharam para ele e disseram assim, não, agora vai para casa, para que não se apague a lâmpada de Israel. Aleluia. E Davi é comparado a uma lâmpada. Por isso que eu trouxe essa mensagem de Apocalipse 22, que Jesus é comparado a uma lâmpada. Então, os irmãos têm mais alguma colocação, Por isso, pode ficar à vontade. me lembrei de uma época que o meu irmão falou, que muitas vezes a gente tem um momento, uma certa altura na caminhada com Deus, que a gente se fadiga realmente. Se cansa. Porque é muita batalha, né? A gente não vê, mas o mundo espiritual, ele está se movendo. Ele é real. Os demônios, eles estão ali. Às vezes, esse cansaço é a batalha no mundo espiritual que a gente não vê. espiritual. É verdade. E teve uma época que eu estava tão cansada, tão fadigada, que eu fui orar e eu falava para Deus, eu tô cansada. Um peso, aleluia. tá difícil. Eu não aguento mais, eu tô cansada. E nisso, depois que eu tive um momento ali de desabafo com Deus, no mesmo dia que eu orei de noite, Deus me deu uma visão. Deus se Aleluia. revelou em sonho, me mostrando por que aquele cansaço. Porque ali eu comecei a falar assim, eu tô cansada. Mas eu não entendia o porquê aquele cansaço. Eu tô cansada, eu tô Espiritual. fadigada, eu não tenho forças para nada. Foi uma fase da minha vida bem difícil. E ali eu comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo, né? E ali, daí Deus me mostrou. Eu vi uma mulher num púlpito com um rolo, né? Creio eu a palavra de Deus, um rolo. E tinha uma espada de ouro cravada no púlpito. E nisso tinha um demônio gigante que ele queria com fúria, assim, um gigante, como o irmão falou, era um gigante. Esbibinob. Um demônio Filisteu. gigante, ele queria ir com fúria para pegar aquela mulher que estava no púlpito lendo aquele rolo. Nisso, eu fui até o púlpito e tirei aquela espada de ouro que estava cravada no púlpito e comecei a pelejar Aleluia. contra aqueles Aleluia. demônios. E eu arranquei a cabeça desse demônio maior. Aleluia. Glória a Deus. Só que depois que eu arranquei a cabeça desse demônio maior, veio vários outros demônios menores. E ali eu tava com aquela espada, era demônio no lado, era demônio na frente, era demônio atrás. E eu ali, lutando. Aí, quando eu acordei, eu entendi o porquê o cansaço. A batalha no mundo espiritual. Aleluia. Mas que era para mim continuar lutando, porque o demônio maior já tinha sido vencido. Espada. Faltava os demônios menores que estavam me cansando, As raposinhas. mas que era para mim continuar Glória a Aleluia. a Deus. lutar, que era aqueles demônios, né? Porque era muito demônio. Então, tipo, eu tava ali, imagina a gente trazendo pro mundo físico, né? Tu guerreando ali contra uma multidão de demônios, tu vai se fadigar. É verdade. Então, ali Deus estava mostrando a batalha que estava acontecendo no mundo É espiritual verdade. e que não era para mim desistir, que Ele estava comigo, que glória Ele me a deu Deus. aquela espada, Ele tinha me dado autoridade para vencer aquela fase. E eu venci, para E a a espada glória é do a Senhor palavra, Jesus. né? Glória a Deus. E Glória a Deus. foi a palavra que me deu vitória. Porque todas as vezes que o diabo ia me vencer, né? Eu ia pro culto, a palavra. Que nem Aleluia. muitas às vezes esperam um profeta chegar e vir Deus, isso, aquilo. Não, a palavra. Aleluia. O principal do culto, a palavra, de Jesus Deus. falando conosco. Daí muitas vezes eu ia me arrastando, fadigada. Aí a palavra era Deus purinho falando comigo assim. E me dava força. Eu saía do culto, eu falava pro Guilherme, glória eu não a vou desistir, eu vou continuar. Aleluia. Aí chegava o outro culto, eu ia me arrastando. Glória a com aquele Deus. sentimento. Sabe, eu tô cansada, eu não aguento mais. Aí a palavra falava comigo, eu dizia pro Guilherme, eu vou continuar. Aleluia. A palavra me convencia, né? É a tremendo. continuar. Glória a É Deus. verdade. Há uma batalha no mundo espiritual, né? A gente não consegue Por isso ver a aos nossos importância do olhos. jovem
frequentar Sim. a igreja, porque Exatamente. a palavra que Muito, nos convence, né, a permanecer. Essa batalha no mundo espiritual é o que bota cansaço, bota desânimo. Aí que tu vai vencer indo, vai se arrastando. Verdade. Muitas vezes a nossa carne não quer, a gente quer ficar em casa. Mas há a batalha no mundo espiritual, a verdade. gente não enxerga isso. É o E aí inimigo tá fazendo a a gente... revelação do sonho, né? Sim. Aquela mulher, ela tava lendo. E Deus me deu a palavra. Deus, então, era eu ouvindo a palavra Glória que a eu ia Deus, vencer. aleluia. Era ouvindo a palavra. Isso é de Deus, porque Tremendo. o próprio Jesus diz, né? Jovens, vós sois fortes e tendes vencido o Aleluia. maligno. E a palavra de Deus está em vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória O a jovem Deus. ele tem a força, né? Mas o ancião ele tem a sabedoria. Então, muitas das vezes nós temos a força, mas a palavra tem tudo, né? Ela tem a sabedoria. É por isso que Davi disse assim: a tua palavra eu escondi Aleluia. na tábua do meu coração, para mim não pecar contra ti. Aí, Salmos 119. oh, glória a 9. Deus. Esse é um Aí, fala- ainda que a gente peque, a palavra de Deus diz lá em 1 Aleluia. João, o capítulo 1, se não me falha a memória, diz assim: filhinhos, tenho-vos escrevido todavia, para não pecais, mas se pecais, vós tens um advogado. E quem é um advogado? É a Aleluia. palavra. A palavra de Jesus. Glória a Deus. Jesus, né, nós vemos que ele é a luz do mundo, porque vamos para o princípio de tudo, lá em Gênesis, a criação. A Bíblia diz que o Espírito, havia trevas, nós estamos falando sobre luz, estamos também falando sobre o oposto, sobre as trevas. Havia más obras de um lado e boas obras do outro. Havia luz de um lado e as trevas do outro. E a Bíblia diz lá na criação que a terra estava vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus, Aleluia. pairava sobre as águas. Glória a Deus. E ele disse: haja luz e houve luz. E o verbo haja quer dizer criar ou trazer à existência daquilo que não mais existe. Pegando o gancho da irmã, daquilo que a irmã estava falando do cansaço, Aleluia. é tão real a batalha espiritual que agora, graças a Deus, estou tendo menos. E eu nunca tive crises de ansiedade. E por um bom tempo eu estava passando por um processo, né, a qual Deus está trabalhando. E eu pensava assim, em largar tudo. E aí, olha só, Deus, assim como Deus deu um sonho para a irmã, por isso que a gente estava falando, né, os sonhos, quando são de Deus, eles se cumprem. Eu fui para um retiro com o pastor Gerson, com o pastor aqui da sede internacional. É um homem de Deus, muito meu amigo, tem me instruído também. E aí, eu tive um sonho, irmã Letícia, irmão Guilherme. E nesse sonho estava o pastor Gerson com as duas mãos levantadas. E tinha dois homens levantando as mãos do pastor Gerson. E quando o pastor Gerson saía de perto de mim, eu via uma nuvem negra com muitos demônios. E aí Deus falou: é isso que te produz a crise de ansiedade. Esses demônios terríveis. E aí quando o pastor Gerson baixava as mãos, quando ele levantava as mãos, eu ficava bem no sonho. E quando ele baixava as mãos, eu ficava ruim. Aí eu fui pesquisar na palavra. Moisés. A palavra de Deus diz que quando Moisés estava na guerra, ele levantava as mãos, Arão e Ur, pegava uma pedra. E quem é esta pedra? A pedra que derrubou Golias. A pedra rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus, Jesus de Nazaré. Glória A pedra de que muitos rejeitaram. E a irmã Letícia, eles pegavam uma pedra, irmão Guilherme, e colocavam nas mãos Arão e Ur, colocavam nas mãos de Moisés. E quando eles seguravam as mãos de Moisés, o povo prevalecia. Mas quando Moisés baixava as mãos, por que ele baixava as mãos? Porque ele descansava. E assim é o jovem. O jovem, muitas vezes, ele está cansado. Ele precisa, muitas vezes, não só do líder, não só da irmã que é líder, mas ele precisa do moço que está do lado dele. Aleluia. Não, eu vou te levantar também. verdade. Eu vou te ajudar a levantar os teus braços. Carregar e Só carregar que uns dos outros. na nossa força não vai. Porque Jeremias disse no capítulo 17, verso 5, que maldito é o homem que confia na força que confia no próprio homem e faz dele a força do seu braço. Mas qual era o segredo? Por que as mãos de Moisés continuavam de pé? Porque tinha pedra. E nós temos que trazer Jesus, esta pedra, a rocha, Glória a Deus. edificar a nossa casa sobre a rocha. E é esta pedra que vai nos dar força para continuar na guerra. Para vencer a cada Porque dia. o cansaço faz parte, né? Glória a Deus. É verdade.
Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Então, neste momento, vou pedir para a irmã, glória a Deus, colocar um hino para nós. Aleluia. Glória a Deus. Continue conosco. Não esqueça, deixe seu like. O Espírito de Deus, maravilhoso e eterno Deus.
pode resistir ao decreto do Senhor. Se Ele ordena, há temor. Se Ele estende a mão, há vigor. Nenhum principado ousa se levantar, nem potestade pode o enfrentar. Nenhuma arma forjada prevalecerá, pois sua palavra jamais, jamais falhará. O inimigo caiu, o inferno perdeu, Cristo triunfou, a vida venceu. Quem poderá, quem poderá, quem poderá, quem poderá? Potestades, nem armas forjadas, quem poderá, não tem prevalecido, já caiu o inimigo, o inferno foi vencido. Quem poderá, nenhum principado, nem as Glória a Deus, aleluia. Então, estamos voltando à programação. Nosso líder, auxiliar irmão Guilherme, vai estar lendo novamente o tema para aqueles irmãos que talvez entraram depois. Nosso irmão vai estar lendo o tema novamente. Amém. Glória a Deus. O tema é andando na contramão do mundo, sendo o sal da terra e a luz. Glória a Deus. E o versículo, a palavra de Deus na Bíblia é versículo, capítulo 5:16. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, neste momento também a nossa irmã Letícia vai estar lendo os irmãos que estão videologados. Pelo que eu vi ali, já tem os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entraram depois no caso. Tem alguns irmãos que estão participando, entrarão agora. Grete Oliveira. Glória a Deus. Alexandre Santos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe meu amigo, irmão Cristian. Glória a Deus, pregador. Rosângela. Paz. Bênção aos nossos irmãos. Aleluia. Irmã Rosângela Rodrigues. Mari Machado. Deus abençoe esta equipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Pães artesanais. Paz do Senhor Jesus. Área Cabreúva, São Paulo. Aleluia. Glória Maravilha, a Deus. né? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse diácono Alexandre Santos também é um pai na fé para mim, né? Um grande Glória amigo a que tem Deus. me instruído muito. E Aleluia. quando eu erro, Deus usa ele, né? Como nós estávamos falando, né? Tem o apóstolo Paulo tinha o seu jovem, né? Chamado Timóteo. E nós estamos falando sobre obras também, né, irmã Letícia? E Tiago, ele disse que a fé sem obras ela é morta. Mas quando nós fazemos as obras perante Deus, elas ficam registradas no céu. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras. Aleluia. E diante do altar daquele dia do Senhor, vai ser pesadas as obras. Vai ter as obras de palha, as obras de feno e as obras de ouro. E as únicas obras que não serão queimadas, as obras que glorificam o nome do Senhor, são as obras de ouro. E, irmã Letícia, é tão tremendo trabalhar para Jesus, porque, irmão Guilherme, eu estava lendo uma mensagem, até mesmo hoje eu trouxe ela sobre referência de dízimos e ofertas lá na área Bom Jesus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, o verso de número 26, que diz: porque é um homem que agrada a Deus, o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer. Mas aquele que não agrada a Deus, o Senhor faz que ele ajunte, amontoe e dê na mão daquele que serve a Deus. Aleluia. Eu estava preocupado, até comentei lá, né, sobre esse testemunho na área, irmã Letícia. E aí eu fiquei preocupado assim, bom, tá chegando o aniversário da igreja, eu tô com um dinheiro guardado aqui, eu quero comprar uma camiseta, eu quero comprar um chocolate de Páscoa para minha filha. E sabemos que é a ressurreição de Jesus Cristo, ele morre na sexta e ele vai ressuscitar no domingo. Né? Ele toma as chaves da morte e do inferno, lá em Apocalipse capítulo 1, e tira, né, prega os espíritos em prisões e leva ao trono de Deus, lá em Apocalipse no capítulo 6, a qual as almas estão aguardando,
né, Jesus vinha arrebatar a igreja e julgar o povo. E aí eu falei, Deus, e eu fiz um pedido a Deus, né, que o Senhor ouvisse. E aí eu estava preocupado também, porque eu não terminei minha carteira ainda, e eu rodei, e tem que pagar uma taxa, né, irmã Guilherme? E aí a Bíblia diz, no Salmos 37, 4, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas quando o desejo do teu coração está diante do desejo do Senhor. E aí, quando eu cheguei lá no meu pai, irmão Guilherme, para almoçar com ele, né? Porque o primeiro mandamento com promessa é honra o pai e a mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E aí, quando eu estava lá com ele, o que apareceu? O ovo. E era um ovo caro. E ele deu de presente para minha filha. E quando eu estou chegando no congresso, aquela camiseta bonita, irmã Letícia, o vento sopra, né? Todo aquele que é guiado por Deus, ele é como um vento. E aí o irmão Regis, que é uma alma que é muito ligada a mim, né? É um grande amigo que Jesus tirou das trevas e trouxe para a luz, me deu uma camiseta. E aí meu pai falou assim para mim, olha, moço, e aí essa carteira vamos fazer? Eu falei, olha, ela custa Aleluia. A última que eu paguei foi um valor um pouquinho alto. E aí ele olhou para mim e disse assim, não, mas eu vou pagar para ti. Mas por quê? Porque eu coloquei o meu coração em fazer as obras de ouro, em trabalhar para o Pai. Aleluia. E quando nós trabalhamos para Deus, Deus cuida do resto, porque a palavra de Deus diz, só para finalizar, eu vou passar para os irmãos, que era a festa exatamente de Páscoa, irmã Letícia, lá em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que Maria, ela vai a Jerusalém, e José, porque tinha aquelas festas, né, dos judeus, e aí eles esqueceram, eles perderam Jesus. E quando eles chegaram no terceiro dia, eles foram na casa de Deus e falaram, Jesus, a luz do mundo, nós te procuramos em todo lugar e não te achamos. E ele respondeu, mas por que me procura em todos os lugares? Não sabe que eu estou na casa de meu pai? Fazendo as obras de meu pai? É isso que prevalece. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Os Deus. irmãos têm mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Hoje é dia de testemunhar. Eu tenho as mais um grandes obras de testemunho Deus. Pode ficar à vontade. sobre o trabalho. Tem bastante testemunho sobre o trabalho, né? Que lá praticamente eu sou o único cristão, né? Sim. E apesar de a gente estar no mundo, a gente não tem que viver como o mundo anda, né? A gente tem que ser a diferença, mostrar a diferença entre o mundo, né? Glória a Deus, que nem diz o tema, andando na contramão do mundo, sendo o sal da terra. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a luz, né? Aí eu lembro que certa vez estacionei o carro numa rua Aleluia. e no final, na saída, na hora de ir embora, um colega me ligou, quebraram um vidro lá de um carro, lá, não sei se é teu ou do teu irmão. E daí a gente pegou e foi lá. Fui ver lá, era o meu que tinham quebrado. E no momento eu não fiquei com raiva, não fiquei triste, nada. Eu só glorifiquei a Deus porque o carro estava ali. Eles só quebraram o vidro, entraram dentro, pegaram algumas coisas ali, chave, essas coisas. E no momento meus colegas já foram comigo e já ficaram enfurecidos. Isso foi no outro dia, né? Eles, quando ficaram sabendo, eles já ficaram enfurecidos. E eles chegaram assim em mim, no meu irmão, e falaram, Guilherme, vamos sair na rua aí agora, vamos dar-lhe pau em qualquer um que a gente achar na rua. Olha a mente do mundo. Nas trevas, né? Sim, o pensamento deles. Vamos sair aí. Deu, não, misericórdia, não quero mal, não quero que façam nada. Exatamente. Se é por mim, não precisa fazer nada, deixa assim. Eu mostrei a diferença, né? Eu não quis mostrar o mal, que nem diz aqui a palavra de Deus em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Naquele momento eu fiz o bem, porque eu falei para eles, não precisa disso, Aleluia. misericórdia, vocês vão sair aí, bater em qualquer um que vier pela frente. E naquela cidade baixa ali, o que mais tem é pessoas assim, que Exatamente. precisam de Jesus. A gente olha para eles, a gente vê que precisam de Jesus. Mas o mundo olha, eles vê, são chinelão, que nem eles dizem, misericórdia, né? Esse é ladrão, esse aí faz isso e aquilo. E eles já queriam fazer maldade. E naquele momento eu falei, não, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Eu só quero que Jesus alcance essa alma que fez isso. Que Jesus tenha misericórdia dele. Quando eu disse isso para eles, eles se espantaram.
e já não falaram mais nada. Daí eles viram que eu não dei corda para eles. Onde é que eu vou fazer uma maldade dessas, né? Que nem a palavra de Deus diz. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Naquele momento eu vi que eu fiz o bem. Exatamente. Porque eu pedi para Jesus ter misericórdia daquela alma. Porque ela fez aquilo, não sei qual era a necessidade, se era para usar droga, não sei. Mas eu só fiz essa parte. Jesus, tem misericórdia dessa alma. E eles ficaram pasmeados comigo, né? Que o mundo já queria fazer maldade, né? Que nem... E tu vê como Deus é tremendo, né? Que nesse dia que aconteceu isso, eu fui orar. E quando eu fui orar pelo Guilherme, me veio... Eu não entendi naquele momento, mas quando ele chegou eu entendi. Me veio, verdade. quando eu orei por ele, me veio essas palavras. Senhor, acalma o coração do meu marido. Vê só que tremendo. Deus é fiel, né? Que a tua paz venha estar sobre ele, abençoa ele, o dia dele, né? E daí, quando ele me contou, eu entendi o porquê que ele Vê só. precisava. Da oração. Que eu pedisse que Deus acalmasse o coração dele. A oração é muito Porque tremenda. ele ia se deparar com aquilo que... Com essa situação. E Deus... Então, quando ele se deparou com aquilo, ele já estava preparado. Vê A só. oração Tremenda, né? Eu olho para a palavra de Deus, irmã Letícia, e quando eu vejo ali que Jesus ele fala aquilo para Pedro, né? Eu te darei uma chave, né? O que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu Aleluia. desligares na terra será desligado no céu. Isso a gente encontra no Novo Testamento. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, né? Porque a Bíblia, o Novo Testamento ele é escrito no grego, mas o Antigo é no hebraico. E alguns é aramaico também no Antigo. E aí eu observo um homem que amava a oração. E ele era jovem. E o nome dele era Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Quando ele foi transportado, aleluia, quando ele foi transportado, que o povo foi levado pela Babilônia, ele em cativeiro, o nome dele foi mudado. E não era mais Daniel, eles apelidaram ele de Beltesazar. Aleluia. Só que a Bíblia diz que Deus introduziu um espírito de sabedoria em Daniel. E ninguém conseguia revelar, a não ser Daniel. Mas por que que Daniel tinha a revelação? Porque ele era um jovem de oração. O que nos falta hoje para a nossa juventude é a oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao Glória a dia. Deus, é verdade. Aleluia. E ele abria as janelas das bandas de Jerusalém. Mas a janela, quando eu olho para a janela, eu observo que só Daniel se deu bem perante a janela. A Bíblia diz que Eutico, ele estava na janela. Era um jovem. Paulo estava pregando, um discurso se estendeu, e Eutico, ele já estava com um pé no mundo e um pé na igreja. E ele era jovem. E a palavra de Deus diz então que Eutico cai e ele morre. Então, qual é a revelação disso? Ainda que o jovem esteja morto, Jesus disse lá em João, no capítulo 11, verso 26, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E como é que o jovem vai voltar a viver? Através da oração. E Paulo era o líder. E ele abraçando o menino, a Bíblia diz que a vida voltou para aquele menino. Então, ainda que esteja morto, ele viverá, mas ele vai viverá através da oração. Através das nossas A orações, né? importância da oração, né? Sim, que nem quando o jovem ele cai, né? Ele tem Exatamente. que ir para a oração, colocar a cara no pó. A Que oração. nem Davi, quando Davi ele pecou, o que Davi fez? E onde é fez que a ele- oração do Salmo 51. E onde é que ele pecou? Onde é que levou ele ao pecado? Na janela. A Bíblia no diz que quando ele terraço, chegou é. na janela, Tava onde não era. ele orou o quê? O que não era para Era olhar. para ele estar na Se guerra. ele estivesse na Se guerra. ele tivesse E a no guerra é o sul, quê? Oração? Se ele estivesse na oração. Aleluia, Jesus. Se ele estivesse lá com os irmãos, Se ele no tivesse na culto, oração. orando, Aleluia. ouvindo a palavra, ele não teria caído verdade. em tentação Oh, com maravilhoso, Batseba. Deus. Mas não, ele estava... Ele não queria saber de oração. Ele estava Ele na não janela. queria saber, ele não queria... A palavra de Deus diz, né, nessa passagem, que ele estava passeando. Daí, às vezes, o jovem quer passear, ir no mundo e Quer não ficar quer orar. disperso. Misericórdia, né? Quer orar. É Aí tremendo. E isso que a irmã está falando sobre a janela é tão tremendo, irmão Guilherme, que quando eu estava estudando, ainda ontem, esta mensagem
sobre a arca, a presença de Deus, né? Lá em 2 Samuel, no capítulo, 2 Samuel, no capítulo 6. Davi, ele é o único rei que é ungido, ele é o único rei que é ungido 3 vezes. A Bíblia diz que ele é ungido 2 vezes em Jerusalém e 1 em Hebrom. Agora Davi, ele vai ser aclamado rei de Judá pela 3ª vez. Só que ele diz assim, eu tenho que ir buscar a arca. E aí, quando nós vemos no final, que eu quero chegar lá na janela, irmãos, a palavra de Deus diz que Davi, a palavra de Deus diz então que tinha um homem, e naquela época eles eram, quem era responsável por levar a arca? Era a tribo de Levi, os adoradores. Irmã Letícia e irmã Guilherme. A Bíblia diz que a arca estava então na casa de Abinadab, ele tinha 2 filhos, Uzá e Aio. E Uzá significa força. Por isso que Jeremias 17:5 diz que maldito é o homem que confia na força do seu braço. E ele estava impuro, e ele toca na arca e ele morre. E a palavra de Deus então diz que se levanta Obed-edom. Obed-edom significa servo. E aí Jesus diz assim que antes de nós ser servo, antes de Jesus nos chamar de amigo, ele nos chama para ser servo. Sabe por quê? Em Gênesis 12 ele chama Abraão. Abraão aceita ser servo. Depois que Abraão foi servo, ele considerou ele amigo. Ele disse, eu não te chamo mais servo, mas eu te chamo amigo. Sabe por quê? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu tenho que contar para o meu amigo o que eu vou destruir. Só que, irmã Letícia, para chegar lá no final, a Bíblia diz que quando Davi está trazendo a arca, a Bíblia diz que Mical está na janela. E Mical está na janela. E a Bíblia diz que Mical, olhando Davi, dançando no espírito, cheio da presença de Deus, a Bíblia diz que ela rejeitou ele no seu coração. Chamou ele de louco. E aí Davi, porque assim é o jovem, ele está cheio do Espírito Santo, ele chega na vigília. Eu fico maravilhado quando eu vejo os jovens na vigília, cheio da presença de Deus, buscando, clamando. E aí tem as Mical. E Mical não quer dizer só de mulher, irmão. Pode ser de homem, de obreiros, de pessoa que olha aquela pessoa cheia de espírito e lá no seu coração condena. Lá no seu coração. Eu prefiro ver o jovem cheio de espírito pulando aqui do que pulando lá no carnaval, do que pulando no mundo. Eu prefiro ele sendo abraçado na igreja do que sendo abraçado no mundo. E a Bíblia diz então que quando Mical está na janela, irmão, por isso que eu disse, a janela, o único que teve vitória sobre a janela foi, aleluia, foi, nem Davi que era rei não teve vitória na janela. Aleluia. Mas Deus mudou o quadro. E aí então quando Mical desprezou Davi, a palavra de Deus diz que Deus fez uma maldição em Mical. De Tito nunca mais vai gerar filho. E assim é a pessoa, que olha uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode até blasfemar ainda, porque ela pode falar que aquela pessoa não está cheia do Espírito Santo e o jovem está cheio do Espírito Santo. E aí trazendo essa revelação que ele não vai gerar filho, ele não vai ganhar ninguém para Jesus. É isso que Jesus está querendo dizer no Novo Testamento agora, trazendo essa revelação. Quando tu olha uma pessoa, um jovem cheio do Espírito Santo, e tu julga ele, Deus fecha a madre. Aleluia. E aí aquela pessoa não ganha ninguém para Jesus. Por quê? Porque ele está muitas vezes até blasfemando. Irmã Letícia, eu vi que tem mais alguns irmãos aí no chat. Se a irmã puder ler para nós. Tem Aleluia. mais alguns pedidos de oração. Seria bom orarmos, né? Tem Nilson Miguel, amém. Roger Pecker, glória a Deus. Aleluia. Taia Souza, glória a Deus. Peço oração por Eduarda, a filhinha Lorena, que foi para o hospital com dengue. Júlio Pontes, oração, Júlio Família, Marcelo, Bel, Rodrigo, Aleluia. curso de trabalho, Ceará, do Senhor. Aleluia. Aleluia. Leandro, Joelma, Letícia, a família inteira, né, pedindo oração. Glória a Deus. Joel Oliveira, glória a Deus, Área Pinheiro. Glória a Deus. Roger Pecker, Área Leopoldina, Maravilha. na escuta. Aleluia. Miriam Rampinini, glória a Deus, Glória nossa a jovem. Deus. Aleluia. Área Jesus. Bom Jesus. Maravilha. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Irmão Guilherme, tem mais alguma... Antes, quando faltar uns 5 minutos, mais ou menos, a gente tem mais uns 10 minutos ainda para falar da palavra, que está maravilhoso. Aí a gente vai fazer oração no final pelos irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sobre o tema, né, andando na contramão do mundo e sendo sal da terra e a luz. Glória a Deus. Eu
queria deixar uma palavra para os jovens, né, que estiverem Glória a assistindo, Deus, aleluia. Aleluia. que estão começando agora, a importância de nós se fortalecer em Deus. Pegar na mão de Deus, que eu vi o irmão Cristo falando. Eu lembrei que quando a gente começa na caminhada, a gente pensa que tá cheio, né? Que tá com tudo, né? E acha que já pode andar sozinho, quer fazer as coisas do seu Soberbo. jeito, mas não é bem assim. Eu me recordo de certa vez da minha filha Esther, logo no comecinho, que ela começou a caminhar, dar os primeiros passos. Aleluia. E eu falava, me dá a mão, Esther, para caminhar com o pai. Ela, não. Então tá. Aí se demora, não demorou muito, ela vem chorando, porque caiu. Aleluia. Eu falei, dá a mão pro pai para caminhar. Muitas vezes é nós assim, com Jesus. É verdade. A gente pensa que já tá Pronto. tá pronto, tô com tudo, né? Misericórdia. E quer caminhar sozinho. Aí Deus permite a gente cair, para a gente reconhecer que precisa pegar na mão de Jesus para caminhar. Todos os dias. Não achar que a gente já... eu tenho tantos anos de caminhada, É né? verdade. A gente precisa todos os dias pegar na mão de Jesus para caminhar, para não tropeçar, né? Para não cair e acabar se machucando, né? E ser Misericórdia. constante, né? Que nem o irmão Diariamente. falou ali sobre o jovem ser cheio do Espírito Santo. É importante, imagina, uma alegria, né? A gente Sim, vê. é Podia verdade, estar é lá uma no alegria. mundo, né? Podia estar no Glorificando a Satanás, não tá ali glorificando a Deus, né? Uma forma de Glória a cultuar a Deus, Deus, né? sim. Quando se dá liberdade pro Espírito Santo. Mas precisa ter uma constância, né? Precisa Exatamente. ser Diariamente. cheio do Espírito, mas mostrar com as obras, Nunca achar que com as que atitudes. já tá pagar. cheio, É. Sempre perseverando, sempre mais e mais. É bom sermos cheios do Espírito Santo, mas é bom demonstrarmos que Demonstrar somos os cheios. frutos, né? É, os Aleluia. frutos. Isso é tremendo que o irmão Os Guilherme frutos. estava falando sobre pegar na mão, né? Os frutos. Que tudo que está sendo falado aqui, nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Teve Glória a oração, né? Os irmãos jejuaram, oraram, buscaram a Deus. Glória a Deus. E, irmão Guilherme, o que o senhor falou é tão interessante que o senhor estava falando que Jesus está com a mão ali estendida. E o apóstolo Pedro ele teve uma visão que os demais não tiveram. E todo mundo falou, é um fantasma. É verdade. Quem é? Mas ele disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Aleluia. E a Bíblia relata que ele vai caminhando. Só que, por algum determinado momento, ele afundou. E a Bíblia diz que ele teve medo. Vê só. E esse medo, que muitas das vezes nos afasta de Deus e nos verdade. leva até a pecar. E aí o que aconteceu, irmão Guilherme? Jesus até falou para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia. E aí Jesus, estendendo a mão, levantou. Deus é tão tremendo, né? Tremendo, né? E quando Jesus fala, né? Se tiverdes a fé como um grão de mostarda. Se a gente for estudar ali o grão de mostarda, Ele é o menor. ele é a semente mais resistente. Glória Ele a é a Deus. semente mais resistente que existe. E ele é a semente que o cientista não consegue tornar ele híbrido. Sabe? Cruzar sementes. Ele é puro. Ele não tem como Aleluia. misturar. Então, quando Jesus fala, se tiverdes a fé como um grão de mostarda, Jesus está se referindo a uma fé firme. Uma Aleluia. fé sólida. Que não tem misturas ali. Não se deixa abalar. Não, é firme, é pura. Ele não estava falando, se referindo ao tamanho, mas ele estava falando sobre a resistência. Uma a fé diferença? que não se deixa qualquer ventinho. verdade. Não tem mais fé, como aconteceu com Aleluia. Pedro. Ele estava ali, ele tinha fé. Bateu o ventinho, cadê a fé de Pedro? Então Jesus fala, homem de pequena fé. Aleluia. Por quê? Porque ele não era como o grão Ele- de mostarda, Aleluia. resistente, firme. Ainda, se os irmãos estudarem sobre o grão de mostarda, irmãos, ele é um grão, ele pode passar pelo fogo, que ele não é destruído. Se tu tentar moer ele não é moído. Ele é indestrutível. E depois ele se torna uma árvore muito grande. Olha que Olha só. tremendo, né? Que a irmã estava falando, né? Quando a irmã estava falando que ele não tem mistura. Não Claro, tem. a chave para nós vencer o mundo é lá em 1 João, no capítulo 5, verso 4, né? Que Jesus disse, porque todo aquele que é nascido de Deus, Aleluia. ele vence o mundo. E a vitória é essa que nos faz vencer o mundo, é exatamente isso, Martim. A fé. E olha que a irmã estava falando tão tremendo, Deus me levou para Daniel de novo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando Daniel eles foram transportados,
Daniel, ele ficou lá 21 dias. Teve uma batalha no mundo Aleluia. espiritual. Deus mandou o arcanjo Miguel. O anjo Gabriel já tinha descido, mas ele estava numa batalha no mundo Glória a espiritual. Deus. Aí Deus Aleluia. vai, entrega através do arcanjo Miguel, né, a vitória. Mas o que a irmã estava falando que não tem mistura é porque a Bíblia diz lá que então eles queriam dar legumes para eles comerem, né? Mas aí Daniel fez uma assim, não, eu faço algo com vocês. Se depois de 10 dias, eles comendo a comida, porque a Bíblia diz que Daniel, ele não aceitou os manjares do rei. Daniel não aceitou os manjares do rei, ele aceitou a comida de Deus. E a palavra de Deus diz então que todos eles estavam na casa, no palácio lá, e eles estavam comendo os manjares do rei. E aí depois de 10 dias eles tinham que se apresentar perante o rei robustos, homens fortes. Só que Daniel não confiava na força do seu braço. Daniel confiava em Jesus. Depois de 10 dias eles se apresentaram. Ele não tinha nada com o mundo, ele era separado de Deus. Glória a Deus. Porque Daniel tinha exatamente aquela frase que ele disse: mas Daniel, assentando no seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se distanciou aí. Depois de 10 dias, foram ver quem é que estava mais robusto, quem é que estava melhor. Daniel, porque ele estava confiando em Deus. Então, quando Jesus fala, né, ter a fé como um grão de mostarda, ele estava falando sobre isso, sobre o que o grão de mostarda significa, né? Tanto que a palavra de Deus também nos fala que a salvação ela é pela fé Aleluia. e não por obras, para que ninguém se Se glorie. glorie. E isso é dom de Deus. Deus. Aleluia. Então, a gente ter uma fé Aleluia. firme e genuína, só Deus pode dar. Só Ele. É dom de Deus. A vitória que nos faz vencer o mundo, né? Esta de fé Deus. maravilhosa. É só Deus. É, Só tremendo. Deus. Ter uma fé sólida é só Deus. É olhar para Jesus, coisa que Pedro, Pra vencer o mundo. no que ele parou de olhar para Jesus, ele começou Ele parou a de afundar. vencer. E Mas Dani, a gente olhar, mirar e não tirar os olhos de Jesus, possa vir o vento que for, a nossa fé vai ser isso é muito genuína. tremendo, irmã. Aleluia. Porque Genuína. além de Daniel ser transportado para a Babilônia, não mudaram só o nome dele, né? Tinha Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles botaram esses nomes, mas era Ananias, Azarias e Misael, se não me falha a memória. E aí a Bíblia Sagrada diz que eles foram firmes. Aí o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E eles iam jogar ele no fogo. Aí o rei falou assim, vocês não vão se dobrar. E eles falaram, olha, quanto a isso a gente não vai nem responder, porque tem respostas, jovens, que a gente Glória não a tem que Deus. nem dar. Aleluia. A gente só tem que deixar nas mãos de Deus. É verdade. O nosso Deus, se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser, Ele não nos livra. E a palavra de Deus diz, então, que aqueles acusadores, aqueles homens maus, que estavam em trevas, mas não estavam na luz. A Bíblia diz que quando eles foram só largar aqueles 3 jovens na fornalha, o fogo queimou aqueles acusadores. Mas, como a irmã estava falando, né? Aqueles 3 jovens estavam na luz. E aí eles estavam tanto na luz que quando jogaram os 3 dentro da fornalha, o rei olhou, não, mas peraí, eu vejo 4. Jogamos 3, tem um lá e um é semelhante aos deuses, porque a luz do mundo estava lá naquele fogo. Glória a Deus. E Levítico 6 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia, Aleluia. Jesus. Então, nos resta 5 minutos. Vamos fazer uma oração, irmã Letícia? Para aqueles irmãos, irmão Guilherme. Aleluia. Então, Pelos pedidos de oração. fazer uma oração pelos pedidos de oração. Se alguém tem mais alguma necessidade, né? Coloque. Não deixe de curtir, Aleluia, compartilhar. glória a Deus. É uma forma de o YouTube entende que é um programa relevante e mais pessoas serão alcançadas, né, através da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais algum pedido? Não. Vamos, todos nós, então, tá fazendo essa oração. Sim, Senhor. Glória a Deus, agradecendo a Deus Oh, e pelos Espírito pedidos de Santo. oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Aleluia, Jesus. em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento, Senhor, Deus de misericórdia. queremos te agradecer, Senhor, por essas horas, Senhor, por esses minutos que passamos aqui, Senhor. De Deus. Aleluia, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, tocar, Senhor, em cada um dos irmãos, das irmãs, Senhor, que fez um pedido de oração, Pai. Aleluia, cada família, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, Senhor.
aquela criança, Senhor, ali, Senhor, onde foi mencionada no pedido de oração, Liberta, Senhor. cura. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Batiza com teu Aleluia, Espírito, Senhor, vai Senhor. curando, Senhor, de toda a enfermidade, Faz uma Senhor. grande obra, Vai Espírito. curando, Senhor, pelo poder que há no nome Que o de teu Jesus Espírito Cristo, Senhor. Santo esteja sobre Aleluia, vai nós, transformando, Senhor, nos vai curando, restaurando, nos Senhor. libertando. Aleluia, restaura cada Amarrando os família, demônios, Senhor, Senhor. a cada lar, Estabelece Senhor. o teu Em nome reino. de Jesus Cristo, Senhor. Faz Aleluia, a tua faz a tua vontade. vontade, Senhor, Na terra. para a honra e glória do teu santo nome, Labiacanto Senhor. e fogo. Urabacandarabacandarabastei calabaste. Oh, papai, tu és poderoso, Senhor. Vai agindo neste momento, Senhor. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus Espírito Cristo, de Senhor. vida. Em nome de Jesus E a tua Cristo, Senhor. presença. Vai limpando, Senhor, de todo tua mal, Senhor. presença. Em nome de Jesus Vai amarrando Cristo, os Senhor. demônios Vai no mundo alcançando, espiritual, Senhor, aqueles que não são Vai alcançados glorificando pela tua teu palavra, nome. Senhor, não são alcançados. Vai exaltando Em teu nome nome. de Jesus Cristo, Senhor. Oh, papai querido, há poder no teu nome, Senhor. Há poder no nome de Jesus Cristo. E é no nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que te agradecemos e te pedimos, Senhor, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, só para aquilo que nós estávamos falando, né, sobre assentar nos coração, né? Isso vale tanto para as obras da luz quanto para as obras das trevas. Quando Daniel disse, não, eu vou andar na luz, ele diz, a Bíblia diz, Daniel assentando no seu coração, ele diz, e Daniel assentando no seu coração e não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aí eu estava lendo hoje também Ezequiel, no capítulo 28, verso de número 13. A Bíblia diz que Satanás, ele assentando no seu coração, ele olhou, estava no jardim de Deus, ó querubim ungido, estrela da manhã, filha da alva. Ele olhou e disse, subirei Aleluia. acima das estrelas de Deus, que representam os anjos, Glória a Deus. colocarei o meu trono na banda do lado do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Então, o acertar no seu coração, é por isso que a Bíblia diz que o pecado, primeiro, ele gera luz, né? Primeiro, é mais ou menos assim o versículo, Não, né? o pecado uma vez concebido. Concebido, ele dá luz ao pecado, né? E uma vez ele consumado, ele gera morte. Então, quando nós acertarmos no nosso coração, seja para o bem ou para o mal, ele vai acontecer. Mas que Deus nos guie e seja para a luz, e não para as trevas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Se a Jesus. irmã Letícia tem algo para falar, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, né? Então, Só acrescentando o que o irmão falou sobre pecado, né, uma vez concebido, né, ele é gerado e dá luz ao pecado. A gente, tudo começa a mente, né? amém. Pecado, para ele dar luz, ele precisa ser gerado em algum lugar, ele começa a ser gerado na mente. O Então, coração a gente tem que matar. Sim, a Bíblia, quando fala de coração, ela tá falando da mente. na né? mente. Isso. Falando da mente. E a gente tem que cortar, né? O O mal homem pela interior. raiz. É verdade. Antes que ele seja gerado e venha dar a luz. Glória a E Deus. fazer com que a gente Aleluia. fique longe da luz, né? E vá para as trevas. Aleluia. Glória Então, a neste Jesus. momento, estamos finalizando esta programação. Creio que edificou a vida dos irmãos, porque o que mais foi falado aqui foi Bíblia. Aleluia. E a Bíblia diz que, lá em Hebreus, né, 12, 14, se não me falha a memória, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Glória E o a nosso Deus. lema é Aleluia. Deus na frente, Deus né? na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus na frente. Deus na frente Deus é sempre. fiel. Aleluia. Paz, Oração. Oração e união. união. Deus Glória a na Deus. frente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente,
Deus na frente, Deus